Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora, o velho Lobo nos deixou. Vamos falar da morte de Mário Jorge Lobo Zagallo. Antes, aquele ritual de você deixar o like, se inscrever no canal, copiar o link do vídeo, espalhar aí nos grupos de WhatsApp, Telegram. E se você quiser trabalhar, já trabalha, quiser informações, evolução no jornalismo esportivo, eu estou oferecendo uma mentoria individualizada sobre jornalismo esportivo, que você faz aulas exclusivas comigo. Tem aqui no link da descrição um link para você conversar com a equipe aqui do canal do VSR para ter informações aí sobre a mentoria do VSR. Vamos lá, não sei se vocês repararam, estou gravando aqui num lugar novo. Eu estou em férias nos Estados Unidos. Passei a sexta-feira, dia 5 de janeiro, toda viajando. E aí, entre uma conexão aqui, entre pegar um avião ali, pegar o trem, eu descobri que o Zagallo faleceu, né? O Zagallo morreu aos 92 anos e acho que foi embora o senhor seleção brasileira, né? Como eu coloquei na thumb desse vídeo. Acho que o Zagallo é o brasileiro que mais representa a seleção brasileira em todos os tempos, né? Ele não não foi o jogador mais brilhante, não foi o melhor jogador a ter jogado com a seleção brasileira, mas se você pegar, né, essa honraria é do Pelé, que também nos deixou há um pouquinho mais de um ano, mas nenhum brasileiro ele esteve tão ligado, esteve tão junto, esteve tão representando tanto a seleção brasileira quanto o Zagallo, né? Se você pega essa imagem aqui que o pessoal da TNT Esportes fez, o Zagallo, ele tem 4 conquistas de Copa do Mundo, né? Nenhum outro país tem mais Copas do Mundo do que o Zagallo, né? O Zagallo tem 2 Copas como jogador, uma Copa como técnico, uma Copa como coordenador técnico, além de outras participações, uma final de Copa em 98, uma semifinal de Copa em 74. Então, assim, nenhum outro brasileiro pode ser tão a cara da seleção brasileira quanto o velho Lobo Zagallo, e isso ficou muito claro, isso ficou muito marcado nas vezes, o quanto ele tinha aquela ligação e quanto ele tinha aquele tesão mesmo por estar representando a seleção brasileira. Como ele disse, a frase característica dele, né? É o verde e o amarelo, e isso é algo fenomenal. O Zagallo, ele foi um jogador que, à frente do seu tempo, né? Se você considerar que ele era o ponta pela esquerda da seleção de 58 e de 62, mas ele já tendo uma noção tática, já tendo uma noção do que o time precisava, das compensações que um time de futebol precisava, já indicando que poderia ser um treinador, ele fazia algo muito à frente do seu tempo, que era fechar o lado esquerdo, fechar o meio-campo pelo lado esquerdo, ficar guardando posição enquanto o Nilton Santos subia, em especial no time de 58, naquele ciclo. E isso, assim, o Zagallo conseguiu ser um jogador que não era o mais brilhante tecnicamente daquela época. Por exemplo, o Pepe no Santos tinha mais qualidade técnica, podemos dizer assim, do que o Zagallo, mas o Zagallo se impunha a sua presença no time por essas compensações. Depois fez a transição para treinador, assume a seleção brasileira faltando menos de 3 meses para a Copa do Mundo e monta simplesmente o que para muita gente, o que para muitos especialistas de futebol é a melhor seleção de todos os tempos. E aí já começa a ter ali uma espécie de uma desvalorização do Zagallo, né? Porque muita gente diz que o Zagallo pegou aquele time de bandeja do João Saldanha, e que não é verdade. Aquele time de 70, o time que funcionou na Copa de 70, que é verdade, teve, sei lá, mais de 2 meses de preparação, e isso contribuiu muito para ajudar, ok? Hoje, em realidade de hoje, é impossível a gente pensar nisso, mas ok, ele teve e usou muito bem
ele mudou muita coisa naquele time. Ele puxou o Piazza do meio para a zaga, ele fixou o lateral, o Everaldo como lateral esquerdo para liberar o Carlos Alberto pela direita e o Everaldo um pouco mais defensivo pelo lado esquerdo. Ele apostou no Clodoaldo como o primeiro volante, um primeiro volante até com características até bem modernas para a época, e depois ele montou talento, né? Ele fez funcionar talento. Porque você pega Gerson, Tostão, Jairzinho, Rivelino e Pelé, todos eram camisa 10 nos seus times. E ele conseguiu fazer todo mundo funcionar. Gerson como um segundo homem, aparecendo, subindo às vezes trocando até de lugar com o Clodoaldo, e o Zagallo dava essa liberdade, dito pelos jogadores, abriu o Jairzinho na direita, entrando no facão para fazer gol, um furacão da Copa, né? 7 gols em 6 jogos, abriu o Rivelino na esquerda, mas com um pouco mais de liberdade para flutuar por dentro também, e ficou trocando ali a dupla Pelé e Tostão, Tostão e Pelé. Às vezes o Pelé vinha no meio, o Tostão na frente, às vezes o Pelé afundava, o Tostão voltava, e que dupla. Isso tem o dedo do Zagallo. Isso tem o dedo do Zagallo. E muita gente acaba diminuindo o Zagallo, acho que aí por uma questão política, né? Acho que aí por uma questão política no sentido de momento político do país, né? O João Saldanha sai naquelas rusgas com o governo militar, com o governo militar da época, aí depois vem o Zagallo e aí fica aquela impressão fica aquela percepção para muita gente de que o Zagallo fez o que a ditadura queria, e que isso é alheio ao futebol, né? Lógico que a gente tem um momento político, nunca pode ser analisado isoladamente, né? O futebol ele faz parte da sociedade, então essas coisas precisam ser analisadas, mas você não pode diminuir o Zagallo ou querer resumir o Zagallo como um agente da ditadura, como muita gente quer fazer, quando na verdade ele teve todos os méritos para montar um time fantástico, um time que está na memória, e isso tem mérito dele, dito pelos próprios jogadores e por aí vai. 74, o Zagallo não acertou sempre, né? Não acertou sempre. Em 74 a gente vê ali um Zagallo parecendo um pouco medroso, segurando, travando um pouco mais o time do que deveria. Mesmo assim foi uma semifinal de Copa do Mundo. Depois ele volta em 94 fazendo um papel importante de escudeiro do Carlos Alberto Parreira, chamando os holofotes às vezes no momento de crítica. Foi um ciclo de uma Copa muito pesada do ponto de vista de críticos, e estava lá o Zagallo dando a sua contribuição, ajudando o Parreira, que o Parreira fazia parte da comissão técnica da seleção em 70, o Zagallo estava lá, campeão do mundo. Em 98 ele fica para a Copa do Mundo de 98, e que muita gente trata como um fracasso, e não é um fracasso, né? Naquele período ali, o Zagallo mantém o Brasil muito forte, mesmo sendo vice-campeão do mundo. O trabalho do Zagallo dá um título de Copa América, a primeira conquistada no exterior, em 97 na Bolívia, que é o episódio lá do Vocês Vão Ter Que Me Engolir e tudo, que ali era o ápice de uma rusga gigantesca do Zagallo com parte da imprensa. Ele, primeira vez, ganha a Copa das Confederações, e na Copa de 98 o Brasil é vice-campeão, e fica ali aquela questão do que seria se não fosse o problema, a convulsão do Ronaldo lá. Mas você dizer que aquele ciclo foi um ciclo fracassado, não acho. Acho que foi um ciclo em que o Zagallo poderia tomar algumas decisões melhores, eu também acho, mas era ele que estava lá e ele comandando a seleção bem comandada. Enfim, uma trajetória dessa, além de ter sido técnico de clubes, mas a verdade é que a carreira dele é muito melhor como técnico na seleção do que nos clubes, né, no sentido de vitória, no sentido de feitos marcantes, e o Zagallo nos deixou. É curioso que eu estou gravando esse vídeo estando aqui nos Estados Unidos, estou aqui em Orlando, de férias, porque um cara com o rótulo, o cara com as conquistas que o Zagallo tem, aqui nos Estados Unidos, ele não conseguiria andar na rua. Ele não conseguiria andar na rua. Porque um cara com o tamanho de conquistas, de identificação, de coisas
de coisas positivas com o nome do país, né? Logicamente que quando você fala em seleção brasileira, você remete ao Brasil, embora eu sempre questione muito dizer que você não precisa torcer para a seleção brasileira ou ser fanático para ser patriota, são coisas diferentes, tá? Ser patriota é muito maior do que torcer para a seleção brasileira. Mas lógico que qualquer seleção divulga o nome do país. Aqui nos Estados Unidos, o Zagallo, ele, se botasse o pé na rua, seria reverenciado de uma maneira gigantesca, coisa que não acontece muito no Brasil, tá? Ou não aconteceu muito no Brasil. Acho que até mais recentemente, quando o Zagallo já estava convalescendo, já estava com alguns problemas de saúde, ele passou a ser bem mais valorizado. Que bom ainda em vida. Mas até quando ele trabalhou, até quando ele ainda atuava, o Zagallo foi muito maltratado em geral e muito diminuído, desvalorizado de uma maneira injusta e de uma maneira perversa. E é curioso, eu estar gravando esse vídeo nos Estados Unidos, um cara como o Zagallo nos Estados Unidos, ele não conseguiria andar na rua, de tão valorizado que ele seria. É esse cara que a gente está se despedindo hoje. É esse cara que a gente está reverenciando hoje. O senhor Seleção Brasileira nos deixou e vai fazer falta. Vai fazer falta porque acho que ninguém viveu e vibrou com a Seleção Brasileira como o Mário Jorge Lobo Zagallo, que agora vai reencontrar um montão de gente que brilhou com essa camisa lá em cima, né? Brilhou muitos deles sob o comando do próprio Zagallo. É isso, meu registro aqui. O canal está em férias, então eu não sei como é que eu vou conseguir manter a periodicidade de vídeos aqui, né? Tem um montão de vídeo para gravar. Eu tenho que gravar vídeo do Bahia, tem que gravar vídeo falando da janela do Internacional, tem que gravar vídeo falando sobre o Gabigol ficar no Flamengo. Então tem muita coisa para gravar, mas eu estou em férias, então vou tentar rebolar aqui. Mas como era do Zagallo, eu tinha que vir aqui gravar, porque o velho Lobo, ainda que não tenha acertado sempre, nenhum de nós acerta sempre, né? Então não tem problema nenhum você criticar o Zagallo em alguns pontos, mas é obrigatório a gente reconhecer e valorizar o Zagallo. De novo, aqui nos Estados Unidos, o Zagallo não conseguiria sair na rua, porque se ele botasse o pé na rua, ele seria carregado nos ombros pela galera, tamanha tamanhas são as conquistas que ele fez. Beleza? Obrigado demais pela audiência, um abraço, tchau!